nessa série que eu considero uma série muito importante da nossa escola bíblica, que é a questão dos nossos filhos, não é? Nossa igreja tem uma maneira de encarar as crianças e a gente entende que essa maneira é a forma bíblica de encarar como as crianças são, o que elas são para o reino de Deus e também para o meio da nossa igreja, para as famílias e para a igreja. Então a gente pensa que é uma série muito importante e a gente está convidando você a participar e se inteirar e desenvolver o assunto na medida que o tempo for avançando. Vamos então orar ao Senhor, pedindo que Ele seja gracioso conosco. Pai de amor e de imensa bondade, nós queremos agradecer pelo culto que tivemos, pelo intervalo da comunhão que já tivemos, e agora estamos aqui iniciando essa escola bíblica. E nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, que a gente receba de tua parte a orientação vinda do teu Santo Espírito, para que assim a gente possa entender a tua palavra, buscar mais orientação nela e também melhorar a criação dos nossos filhos, a dinâmica com os nossos filhos. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos. Queria que você abrisse aí em Salmo 127. Salmo 127. Hoje está aí os slides. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto importante. Se alguém perguntasse para você, como é que você responderia a seguinte pergunta? Quem são os seus filhos? Talvez a gente tivesse algumas respostas. Eles são a razão da minha vida. Eles são tudo que eu tenho. Eles são o meu maior amor. Né? A gente poderia ter essas respostas. O problema não é você ter essa resposta. O problema é você saber se essa resposta é bíblica. Como é que o Senhor define os nossos filhos? Como é que os nossos filhos que nós temos, qual é a relação deles comigo, com a minha esposa, com a nossa casa, com a igreja e com Deus? É sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. Então, eu queria abrir a palavra do Senhor com vocês no Salmo 127 e pedir para que alguma pessoa, por favor, leia, né? Por favor, leia. Hoje nós estamos com a equipe reduzida aí, mas se puder, temos um microfone rodando, seria melhor. Isso. Anderson está aí na mão. Alguém pode, por favor, ler Salmo 127, por gentileza, para eu não somente ficar... Obrigado, Bruno. Vamos ler com o Bruno. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Isso. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Nós estamos querendo, como objetivo da aula dessa manhã, entender o que os filhos são para nós, o que Deus diz que eles são para nós. O primeiro grande texto que nós temos aqui na nossa frente é o texto do Salmo 127. Você precisa entender que o Salmo 127 é uma unidade só com o Salmo 128. Tá certo? Ele foi dado num grande bloco com o Salmo 128. Esses são dois cânticos de romagem. O que é cântico de romagem? Lembre-se, Israel está acima do nível do mar, quase 800 metros. Você sabia disso? Então, quem estava na base da coluna, que subia da base ali do pé de Israel, para subir para o templo, adorar, eles subiam uma escada de aproximadamente uma escadaria, ou a subida íngreme de quase 800 metros. E eles iam cantando e adorando ao Senhor. Por isso que são essas composições chamadas salmos de romagem, de romaria mesmo, de ir até a cidade que estava edificada em cima do monte. Então, nós precisamos entender que esses dois salmos, eles compõem a unidade teórica. Primeiro, é como o homem trabalha para conquistar,
para casa, primeiro é como ele casa, depois como ele trabalha, depois os que são os filhos, depois quando os filhos estão maiores estão dentro de casa, é o início do Salmo 128, e o final do 128, que é quando os filhos dos filhos chegam. Então, esses dois salmos é a trajetória da nossa vida. Primeiro, você nasceu numa família, mas você saiu dela e se casou. Depois, você arrumou um meio para sustentar a sua família, o trabalho. Logo, ao passo de que você trabalhou e constituiu uma família, agora vem os filhos. Depois, esses filhos crescem. E eles agora estão dentro da sua casa crescidos. Mas depois eles mesmos fazem o mesmo processo que você fez. Sai de sua casa, casa e tem filhos. Então, o Salmo 127 e o Salmo 128 é esse conjunto de dois salmos que mostra a trajetória da nossa vida. Acabando, veja como é que acaba o Salmo 128 para você ver. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Quem são os filhos dos nossos filhos? Os netos. Então veja, há uma sequência do Salmo 127, Salmo 128, uma sequência lógica. A gente se casa, trabalha para manter essa casa, vem os filhos crescem dentro de casa, depois eles saem e constituem família e chegam os netos. Essa é a lógica desses dois salmos que nós estamos vendo aqui em conjunto. Mas eu queria focar, e é o que peço para quem está comigo aí, Abner, ir passando, eu queria focar no verso 3 a verso 5, mas eu queria primeiro, introdutoriamente, levantar um problema que a gente tem nos nossos dias. O problema de hoje é como nós vemos os nossos filhos. Porque ao passo de como eu vejo os meus filhos, o que eles são, eu me comporto em relação a eles da maneira correta. O problema é que hoje nós vemos nossos filhos de forma distorcida. Hoje muitos veem os filhos, primeiro, como um projeto pessoal. Alguém diz assim, já viu alguém dizer assim, eu tenho um sonho de ser mãe. Eu tenho um sonho de ser pai. Para quê? A pergunta é, para quê? Para quê? Para só uma realização pessoal sua? Você entendeu qual é a responsabilidade de ter esses filhos mesmo? Você sabe o que eles verdadeiramente vão ser na sua vida ou é só um projeto, uma realização, uma expectativa de pais que projetam nos seus filhos? Então, projeto pessoal. A segunda coisa é a extensão emocional. Os filhos como fonte de satisfação emocional dos pais. Ou os filhos, eu não vou ter, já viu casais que dizem assim, eu vou ter filho para ver se melhora o meu casamento. Né? Para ver se eu seguro o outro. Ou seguro ela para não ir embora. Ou vocês nunca ouviram história dessa? Claro, muitas vezes, né? Então, extensão emocional. Então, para preencher uma necessidade emocional, eu vou ter filhos. E a outra coisa é considerá-los como um indivíduo autônomo, sem referência nenhuma a Deus, a aliança, a gente teve, e a gente cria, e a gente ainda diz assim, olha, cada um que se vira, eu criei, agora é problema deles, eles que se virem, eles que vão trabalhar porque eu também trabalhei, né? Geralmente a gente ouve também esse tipo de discurso. Mas o que é que a Bíblia apresenta mesmo? A Bíblia apresenta uma outra visão. Você quer ter filhos? Então, a gente precisa ouvir sobre o que as Escrituras realmente dizem. Por quê? Porque a depender como eu construo na minha cabeça o que são esses filhos, eu vou ter uma aproximação com eles de uma maneira diferente. Vamos, segue aí, Abner, por favor. Então, o texto básico que a gente viu, sobretudo, é o verso 3. Este versículo é fundamento de tudo o que veremos. Filhos não são acidentes, filhos não são conquistas, e filhos não são posse, são dádivas divinas, entregues por Deus com propósito eterno. Veja o verso 3, que está aí na sua Bíblia. Herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor são os filhos. Isso é um paralelismo, veja. O fruto do ventre, seu galardão. O que a gente diz que é um paralelismo? O paralelismo é uma figura muito usada
na literatura sapiencial, e sobretudo de Salmos, é dizer a primeira frase de outra maneira na segunda frase. Por exemplo, vejam, observe a primeira frase. Herança do Senhor são os filhos. Beleza. O fruto do ventre é o quê? Na primeira frase. Aqui está a segunda frase. O fruto do ventre é o quê? Os filhos. E seu galardão é o quê? A herança do Senhor. A herança do Senhor são os filhos. Fruto do ventre, o seu galardão. Então, é a mesma coisa que está sendo dita na primeira frase, está sendo repetida na segunda. Isso a gente chama de paralelismo enfático. A ideia é enfatizar. O salmo aqui é um salmo de Salomão. Lembre-se, Salomão foi dito por Deus que é o homem mais sábio de todos os tempos. Foi Deus que disse, nem antes de ti, nem depois de ti, haverá um igual a você em sabedoria. Então, o que Salomão está dizendo é que os filhos não são um projeto pessoal de minha vida. Que os filhos absolutamente não são uma conquista, uma posse. Eles são meus. Mas o que está sendo dito aqui? Que eles são herança do Senhor. Como é que você entende essa palavra herança do Senhor? Vamos esmiuçar um pouquinho aqui. Primeiro, o que é uma herança? Às vezes a gente recebe uma herança da qual a gente não trabalhou para ter, certo? Isso é uma herança. Herança, geralmente, a gente recebe de algo que a gente não trabalhou para construir. Primeira coisa que a Bíblia está dizendo é que os filhos não foi projeto seu. Você não pode dizer que vai ter filhos. Quantas pessoas que querem ter filhos não podem? Quantas pessoas que estão impedidas de ter filho porque têm problemas de saúde? Não conseguem gerar? Então, já começa o texto dizendo o seguinte: ei, pare um pouquinho. O filho que foi gerado do relacionamento de vocês dois não foi vocês que definiram que ele existiria. Foi Deus. Por quê? Porque ele é uma herança do Senhor. Eu e Kelly tivemos um problema no início do casamento, 3 anos para a gente conseguir engravidar de Maria Vitória, e eu ficava angustiado. Meu Deus, será que eu não vou poder ter um filho? E Deus só me deu quando a gente relaxou, a gente já estava até considerando outras coisas. E Deus foi e nos deu Maria Vitória, na sequência depois, da sequência não, um longo tempo depois, nos deu Sofia. Então, a ideia é o seguinte, eu não projetei, eu não consigo determinar que eu vou ter filho. Por quê? Porque eles são herança do Senhor. Ele não é você que determina, é Deus que lhe dá. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa, biblicamente, voltar a pensar dos nossos filhos, porque você está lidando com uma coisa que não é sua. Esse é o primeiro aspecto. Veio de Deus. A bênção de termos filhos veio da parte do Senhor. Ok. Mas o que geralmente, no uso correto da herança, é para acontecer? O que é que a gente faz com a herança? Era para a gente perpetuar essa herança, não é? Como? Eu recebi de meus pais, agora eu vou passar para quem? Para os meus filhos. E os meus filhos passam para quem? Para os meus netos. Os meus netos para os meus bisnetos. E aí a herança vai se perpetuando. Então, quando o salmista está usando a linguagem de herança, o que ele tem na cabeça é o seguinte: vocês receberam, não receberam? Então façam de tudo para manter o que vocês receberam, para que eles possam passar para os filhos deles. Então, a ideia é que a ideia dupla aqui de herança. Herança é uma coisa que você recebe, mas é uma herança, é uma coisa que você dá, devolve, continua. Geralmente os filhos agora destroem o patrimônio dos pais, né? Geralmente. Mas isso é burrice. A ideia é que esses filhos que receberam uma herança tão gorda de seus pais, eles mantenham e ampliem o patrimônio. Para quê? Para que a próxima geração continue a partir de onde eles receberam. Então, não foi à toa que o escritor resolveu usar a palavra herança. Herança é alguma coisa que a gente recebeu, pela qual não trabalhou, mas é uma coisa que a gente tem que continuar alimentando e mantendo para dar à próxima geração. Então, isso muda tudo.
Porque se os filhos não é meu, eu não posso cuidar deles. Veja, se eu recebo uma herança, se eu recebo alguma coisa para tomar conta que não é minha, como é que eu vou me comportar aquilo que eu recebi? Eu vou ter que me comportar adequadamente da maneira pela qual aquele que me deu, que é o Senhor nosso Deus, manda que eu faça com aquilo que é dele, que são os filhos. Então a gente não pode, de forma nenhuma, criá-los sem esse tipo de visão e percepção. Passa mais uma, Abner. Então, a primeira coisa que o texto nos diz é que os filhos são uma dádiva pactual. Deus tem um pacto comigo e com você. Deus tem uma relação de aliança comigo e com você, e ele nos deu um presente. Os filhos não são nossos, são de Deus. A primeira coisa que a gente tem que entender. Então, Salmo 121 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Toda a criação depende de Deus, não do esforço humano. Nós precisamos do Senhor até para criar os nossos filhos, para edificar a nossa casa. Veja, Atos 2,39 diz assim: a promessa é para vocês e para os vossos filhos. Atos 2 é o sermão de Pedro. Pedro está pregando um sermão que 3.000 almas se converteu. Lembra-se disso? E no meio do sermão, ele diz que essa promessa é para nós e para os nossos filhos. Esses filhos pertencem à aliança do Senhor. Passo mais um pouco. E uma aplicação. Se você não é o dono, você é um mordomo, não dono, então a primeira coisa que a gente tem que entender é que para criar nossos filhos, nós dependemos de Deus. Nós dependemos de reconhecer que a criação dos filhos exige sabedoria divina a cada dia. Você não recebeu qualquer coisa, você recebeu um presente da parte de Deus. Então, como é que eu vou lidar com aquele presente se não for por meio da sabedoria divina? Se não for pelo meio que o Senhor me mostra como fazer? Segundo, responsabilidade diante de Deus. Veja, você vai prestar contas a Deus pelo cuidado da herança que Ele te confiou. Saiba, você e eu vamos prestar contas dos filhos que nós temos criado. Isso é bíblico. Tudo que o Senhor nos deu, Ele vai cobrar de nós. Ele vai saber por quê, ele vai querer saber por que que a gente tratou nossos filhos daquela maneira. Tudo veio dele. Então, tudo que vem dele, a gente prestará juízo. Ele pedirá juízo de todas as nossas obras. De todas as nossas obras. Veja, Eclesiastes. Queria que você fosse até Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Quem achou, por favor, possa ler. Uma pessoa, por gentileza. Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu leio de novo, presbítero Anderson, por favor. Ouça com atenção. Vai. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus há de revelar e trazer o quê? A juízo todas as nossas obras, inclusive como a gente cria os filhos. Tudo que a gente faz, Deus trará a juízo. O que é trazer a juízo? Colocará diante de nós, num tribunal. É óbvio que a gente tem um advogado justo e fiel, que é o Senhor Jesus. Nós não vamos mais ser condenados por causa da obra que ele fez, mas lembre-se, nós vamos ser cobrados do que nós fazemos. As consequências dos nossos atos, geralmente a gente colhe. Então, eu estou dizendo isso para impor medo? De jeito nenhum, para que você tenha noção de que você não pode brincar com a criação dos seus filhos. Não é para brincar, não é brincadeira. Esse negócio muito sério, a gente tem uma responsabilidade diante de Deus muito grande. E criação com temor, veja, criar filhos com reverência a Deus, como um princípio orientador. Ronaldo Lindório chegou numa aldeia no Amazonas. Ele achou que aquela aldeia não tinha sido alcançada ainda, mas tinha o seu Moisés, que estava lá, acho que é Moisés o nome do missionário, semi-analfabeto, lendo uma Bíblia quase sem ter visão para isso, colocando muito perto do rosto. E Ronaldo chega lá, bate na porta dele
E ele diz assim para Ronaldo diz para seu Moisés: seu Moisés, eu vim aqui porque disseram que o senhor já plantou 6 igrejas aqui nessa região. E no meu mapa está dizendo que não, absolutamente não, existe igreja plantadas aqui. E eu quero saber o que é que o senhor tem feito. Ele diz: meu missionário, que bom que você chegou. Diz Ronaldo Lindório que a casa era uma casa flutuante, aquelas casas que flutuam na água. Lá no Brasil, você sabe como é que é isso. Lá no Amazônia, tem a casa flutuante. E ele tinha uma cadeira, umas louças bem limpas, mas bem pobre, e a mulher e os filhos estavam no roçado de macaxeira, que é geralmente o aipim, né? Aqui, mandioca, pronto. Porque lá a macaxeira é da minha terra, ok? A mandioca, eles estavam tratando o roçado de mandioca, e ele grita da janela, diz Ronaldo: mulher, traz os meninos, que o missionário de verdade chegou. Ronaldo disse: não, missionário é o senhor. Missionário de verdade é o senhor que já plantou aqui tantas igrejas. Não, mas traga os meninos. Quando chegou, Ronaldo viu a simplicidade, a vida simples, muito pobre daquela família e conversou com o senhor Moisés e disse: mas o senhor não quer sair daqui, não? O senhor não quer ir embora, não? Olha, esses meninos precisam de talvez uma educação melhor, esses meninos precisam de um conforto melhor. O senhor não quer que a gente ajude o senhor nisso? Ele disse: não, meu missionário, de jeito nenhum. O que esses meninos precisam, eu já dei para eles. Eles precisam do temor do Senhor. E eles já entenderam o que Deus está fazendo aqui no nosso meio, mostra o quanto o nosso Deus é grande para eles. Eu preciso passar para eles o temor do Senhor. Eu não preciso dar para eles conforto, ótimas condições. Eu preciso passar para eles o temor do Senhor. Nós precisamos criar os nossos filhos na demonstração e no temor do Senhor. É isso que diz Efésios, capítulo 6, verso 1 a 3. Então vamos mais um pouco. Então a primeira coisa que os filhos são dádivas. A segunda coisa que você não pode esquecer é que seus filhos são pecadores. É triste dizer essa realidade para você, mas eles, vejam, Salmo 51:5 diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe, ou eu nasci na iniquidade, segundo algumas versões. O Provérbios capítulo 22, verso 15 diz: a estultice está ligada ao coração da criança. A criança já nasce com o germe do pecado nela. Ela vai só ter um tempo para se desenvolver. Quando a gente vê criança fazendo birra, tinha 1 ano de idade, onde foi que ela aprendeu? Quem foi que ensinou ela? Né? Já vem com a natureza pecaminosa. Eu nunca me esquecerei de uma cena que eu vi com a minha própria filha. Ela tinha por volta de quase 1 ano, 11 meses, e ela queria chupeta para dormir, mas só que ela usava a chupeta para dormir, mas só que ela tinha desobedecido muito. A minha mãe dela, assim, mas como, pastor? 11 meses e tal, ela não entende, são muito pequenininhos. Não, mas a gente já viu o gênio dela. Então, a natureza nela. Então, ela deitou entre nós e a gente apertou ela um pouco. Eu fiquei de um lado, Kelly do outro, colocamos ela no meio e a gente só deu uma apertadinha e ela fez assim. Sabe como é criança, né? Espalhosa, né? Ela espalha muito, né? Então, ela abriu as pernas, os braços, empurrou a gente. Isso aqui é meu, né? Deixa o meu território. Aí a gente foi e disse: não, filha, tudo bem, mas vamos ficar aqui pertinho. Daí demos um beijo, mas, rapaz, ela virou a mão. Encheu a cara de Kelly de uma tapa. Pá! Eu olhei aquilo ali e digo: 11 meses de idade, quase 1 ano. Uma capacidade dessa. Encheu a mão mesmo. Aí nós tomamos a chupeta e aquela cena me marcou. O fato dela bater e se irritar porque o espaço estava pequeno já é uma demonstração do seu pecado, mas esse não foi a coisa mais grave. A coisa mais grave é que nós tomamos a chupeta, sabíamos que ela só dormia com a chupeta e disse: enquanto você não pedir desculpa, você não dorme. Não tem a chupeta. Rapaz, passou 10 minutos, 15 minutos, Kelly chorando. Pelo amor de Deus, dê a chupeta a ela. Disse: não. Ela só vai ter quando ela pedir perdão. Não, pelo amor de Deus, eu não aguento isso mais não. E ela chorava, e ela não pedia. Peça perdão.
Não dizia nada. Depois de muito tempo, com sono, querendo já cochilar, ela pede aquele perdão assim: desculpa, não ouvi, queria ouvir de novo. Desculpa, aquela coisa para dentro, assim, só para fazer, né? Então, depois de algum tempo, ela foi, pediu perdão, a gente se reconciliou, chorou, e nós abraçamos ali, demos a chupeta, ela dormiu. E aquilo me marcou até hoje, faz 23 anos que isso aconteceu. E eu não me esqueço da cara dela enraivada, porque não tinha o que ela quis, o espaço. De onde veio isso? Nossos filhos são pecadores, eles nasceram assim. A Confissão de Fé de Westminster diz que o coração, a corrupção da natureza humana desde o nascimento, o problema é o coração, não o ambiente, não a educação apenas. Tem gente que diz assim, não é porque esses meninos, rapaz, eles foram educados muito pressionados. Ah, esses meninos eles foram educados porque eles são assim, porque eles não receberam tantas coisas. Ah, ele faltou amor na infância. E a gente vai justificando porque os nossos filhos são dessa maneira ou daquela. Na verdade, quantos que dão uma certa condição e outros não dão a condição, e aqueles que não receberam condição nenhuma, às vezes estão se comportando de maneira melhor do que aqueles que receberam. Por quê? Porque é a ideia de que nós estamos lidando com pecadores, gente. Nós estamos lidando com filhos que têm problemas de natureza. E a gente precisa entender isso. Então, por que isso muda o jogo, pastor? Porque eu tenho que entender que eu não vou vencer, eu não vou educar bem meus filhos, se não for debaixo da graça do Senhor e pela palavra do Senhor que tem poder para mudar e transformar a vida deles. Somente isso. De outra maneira, esses meninos vão continuar debaixo de uma situação muito difícil, né? Terceira e última coisa que eu queria mostrar para vocês, para liberar vocês para perguntarem. Sim, deixa eu aplicar esse ponto aqui. Então, veja, discipline seus filhos, disciplina. A palavra de Deus diz que é para disciplinar, é verdade. Mas com o quê? Com propósito redentivo. Disciplina não é reação. Não é reação nervosa porque ele te irritou e você vai lá e bate. Não. Não faça com raiva. A ira dos pais não produz a justiça de Deus. Agora, não com negligência. Ignorar o pecado do filho não é amor, é abandono. Tem gente que ignora o pecado dos meninos. Os meninos não estão fazendo. Não, mas deixa os bichinhos. Uma hora eles vão crescer, eles vão entender. Aí a mãe grita lá, quando tu for mãe, tu vai ver. Quando tu for pai, tu vai ver. Não é assim que a gente, na nossa ira, diz? Não, eles não vão ver quando for pai, quando for mãe, se não forem tratados agora. Eles precisam ser tratados no momento que eles apresentam o ato pecaminoso. Não é com raiva, mas também não é com negligência. Mas com o quê? Com propósito redentivo. Apontar sempre para Cristo como a solução do coração desses meninos. Sabe, filho, por que você fez isso? Porque você demonstra que você precisa de outra pessoa para pagar o preço dos seus pecados. Você demonstra que você é um pecador. Você demonstra que precisa de Cristo. Então, tratar com o evangelho é a receita para que a gente não pratique nada com raiva, nem com negligência, de forma nenhuma, né? Vamos mais um pouco. Aí sim, a terceira e último ponto que eu tinha prometido para vocês. Os filhos nossos são discípulos. Deixa eu ler aquilo lá de novo. Tu encontrarás a teus filhos. Mas Efésios 6,4. Instrui os pais a criar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. A fé não é transmitida apenas no culto, ela é ensinada no dia a dia, com conversas, nas refeições, nos momentos comuns da vida. Mas eu queria voltar ao conceito de discípulo. O que é um discípulo? O que é o discípulo? O que é um discípulo? Quando Deus nos deu os filhos, disse a herança do Senhor. E bom, é bênção que quem enche dele as aljavas, né? A seta, a flecha que a gente carrega na bolsa, né? E está sempre perto de nós. Mas esses meninos que nós recebemos, nós temos que olhar para ele como discípulos em treinamento. E isso é muito difícil. A gente olha muitas vezes para os nossos filhos, gente. Por isso que a gente está definindo quem são eles. Se eles são discípulos, eles têm que imitar alguém, ok? Todo discípulo é aprendiz de alguém. E se a Bíblia diz que eles são discípulos,
Quem é que ele tem que imitar? O problema é esse, que a gente, às vezes, está criando nossos filhos para que eles nos imitem, ou a forma como a gente quer que eles vivam. Se eu sou pai, você é mãe, esses filhos não podem parecer-se com a gente. Não é para que eles se pareçam comigo, com você. Se eles são discípulos, é para que eles se pareçam com quem a gente imita. Quem é que a gente imita? Deveria, né? Ou pelo menos deveríamos imitar. O Senhor Jesus Cristo. Então, como é que a gente tem que ensinar os filhos? Para eles serem do mesmo jeito da gente? Não. Para que eles imitem a gente quando a gente está tentando imitar a Cristo. Aí vocês se lembram do apóstolo Paulo. Todo mundo diz, Paulo foi muito arrogante ali, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de quem? De Cristo. Não, o apóstolo Paulo está mostrando a receita. Vocês me imitam, não é porque eu sou modelo para vocês. Vocês me imitem na intenção que eu tenho de imitar a Cristo. Então, os pais devem, primeiro, ser discípulos de Cristo para criar esses filhos como discípulos. Eu disse aqui domingo passado, e vou repetir, o problema não está, primeiro, na criação de filhos. O problema está no nosso relacionamento como pais com o nosso Deus. Se a gente não consertar isso primeiro, a gente não vai conseguir criar esses meninos como se deve. Primeiro eu conserto a minha forma de relacionar com Deus, para aí sim eu poder treinar e discipular esses filhos. Passa mais um, Abner. Aplicações nesse ponto, veja. Pais são os principais discipuladores. Porque a gente reclama tanto de terceirização. A escola dominical e a igreja apoiam. A escola secular, apoiam vocês na criação, me apoiam na criação. Mas elas não podem ser o papel principal de discipular esses meninos. Não pode ser a escola que eduque nossos filhos. Não pode ser a igreja. A igreja tem um papel de ajudar. A igreja tem um papel de estimular. A gente está aqui agora na escola dominical oferecendo um apoio às famílias. Mas quem tem que fazer são os pais. Não terceirize. Não delegue. A responsabilidade espiritual dos filhos é primariamente dos pais. Não delegue para outro. Não fiquem entre vocês, e a gente, às vezes, como pai e mãe, fica jogando, não, é porque é teus filhos, ou os meus. Não, são os nossos filhos, a gente junto. Somos uma equipe para poder treiná-los. E viva a fé diante deles, viu? O catecismo nos lembra o seguinte: o fim principal do homem é glorificar a Deus e também gozá-lo para sempre. Mas como é que esses meninos vão ver isso? Eles precisam ver essa fé atuando em nós para que a gente possa ter força e autoridade para discipulá-los como o Senhor exige. Então, nossos filhos são bênção, nossos filhos são pecadores, mas nossos filhos são discípulos e a gente precisa trabalhar muito bem isso. Passa mais um pouco, Abner. E para que eu conclua aqui, deixe vocês perguntarem nessa nossa aula de hoje, e abrir espaço para pergunta, eu quero mais ouvir vocês também. Então, se alguém perguntasse quem são os nossos filhos, a primeira coisa que a gente tinha que dizer é que eles são dádivas, eles são herança que pertencem ao Senhor e são a recompensa, são aquilo que Deus nos deu nessa vida. São pecadores, um coração que precisa de redenção. Eles são discípulos a serem treinados e formados no dia a dia, nosso dia a dia, mas eles são membros da aliança. A gente tem esse conceito muito em alta. Volto a dizer, por causa de quê, pastor? Por causa de Gênesis capítulo 17, quando o Senhor se encontra com Abraão, e ali não era período da lei, Moisés nem existia, ele diz a Abraão, eu quero você e a sua descendência. Deus nunca quis os pais para jogar os filhos fora. Nunca. Esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é a família. O projeto do Senhor é pai, mãe e filhos. Então a gente tem que entender que esses filhos pertencem a uma história da redenção.
Quando eu chamo as crianças aqui na frente, todo domingo oro por eles para que saiam daqui pastores, missionários. Lembra-se que eu faço sempre isso no final. Eu oro por eles para que Deus abençoe eles. Quando eu faço isso com nossas crianças aqui na frente, eu estou, na verdade, tentando e pedindo ao nosso Deus que a história da redenção continue através da vida desses meninos. Quem vai assumir as igrejas que nós estamos preparando? Quem vai para os campos missionários? Quem vai pregar a palavra do Senhor? São os filhos dos ímpios? São os filhos dos que estão lá fora? Não somos nós, são os nossos filhos. Então nós temos que entender que os nossos filhos pertencem a uma história maior, não é a minha história. Veja, eu quero que esses meninos construam uma história linda, pastor. Sim, mas qual é a história linda que esses meninos vão construir? Afastadas da história da aliança? Afastado da história do povo de Deus? Não, eu quero que meus filhos, minhas filhas construam uma história linda dentro da história da redenção, participando ativamente, com seus dons e talentos, tendo uma carreira deles profissional, podem ter, não tem problema nenhum, mas desde que essas carreiras profissionais sirvam ao reino, que invistam no reino, não só financeiramente, mas com as suas próprias vidas, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós precisamos ensinar os nossos filhos e a nós mesmos a sermos as respostas das nossas orações. A gente ora assim: Senhor, envia a gente para Tampa, né? Talvez vocês oraram por isso antes da chegada da nossa igreja, para uma igreja saudável e tal. A gente tem que ousar ser a resposta das nossas orações. Eu estou orando por isso, mas se Deus quiser me usar nisso, eu estou pronto para isso. Então a gente ora por missões, mas a gente não se coloca na posição de missões, né? Só o outro. Senhor, envia o outro. Envia a família do outro. Envia o filho do outro. Não, nossos filhos foram chamados para pertencer à história da redenção. É eles que a gente tem que enviar. É eles que têm que estar prontos. Nós também temos que estar prontos para essa situação. Porque, de outra sorte, a gente não sabe quem são os nossos filhos. Se eles são heranças do Senhor, eles devem ser consagrados ao Senhor. Se eles são dádivas do Senhor, eles têm que ser para o Senhor. E veja, e eu queria encerrar com essa parte. O mundo lá fora tem encarado filhos como problemas. Mas nós não podemos entrar nisso. Eu dizia ontem a gente estava falando no chá de bebê de Tamires, e eu dizia ontem: o mundo lá fora diz que os filhos são problemas que impedem os pais de avançarem na carreira profissional, impedem os pais de ter uma folga financeira. Eles olham para os meninos só como problemas e nunca como bênção. Tanto é que a taxa de natalidade nos Estados Unidos caiu de 6 para 2 filhos. Sabiam disso? É 2,2 hoje a taxa de casais que querem ter filhos nos Estados Unidos. Há 15 anos atrás, mais ou menos, 20 anos atrás, era de 6. Agora está em 2. Sabe quando é que está na Europa? 1,3. Eu me esqueci de checar. Me esqueci não, eu não tive acesso. Tentei, mas não consegui. Não tive acesso aos dados do Brasil. Como é que está no Brasil? Mas isso deve ser um retrato do mundo. Cada vez mais, menos os casais querem ter filhos. Por quê? Porque eles se sentem que filhos são prejuízos, são atrasos, são problemas, são contas. Eles olham para os meninos como sifões, né? Como carga, como peso. E não são, meus irmãos. A gente, como igreja, precisa redefinir quem são os nossos filhos. São bênçãos do Senhor. Por que eu chamo aqui? Porque a gente tem o costume de vibrar quando alguém diz que está grávido aqui na igreja. Porque nós estamos, como igreja, mostrando que estamos na contramão do mundo. Nós estamos dizendo: nós não vamos nos curvar ao que vocês dizem que os nossos filhos são. A gente fala que é pró-vida, né? E a gente não tem que ser só pró-vida na luta contra o aborto. A gente tem que ser pró-vida em gerar filhos para o Senhor, para a glória do Senhor, para a glória de Deus, para o bênção da minha vida e da sua vida. Por isso que a gente tenta tratar aqui na nossa igreja as crianças com maior deferência, o maior respeito possível. Porque nós entendemos que elas são bênçãos. Elas não são atrapalhos para nós.
não é? Agora, claro, nas próximas lições, e a partir da próxima semana, nós vamos falar na prática como é que a gente tem que criar biblicamente esses filhos, né? Pelo menos os princípios, porque a gente não quer também que eles sejam mal educados, mal comportados, de jeito nenhum. A gente quer que os filhos, eles também respeitem regras, eles respeitem o ambiente que eles estão, eles respeitem a casa, eles respeitem os pais, sobretudo, né? E respeitem também a dinâmica da igreja e de qualquer lugar que eles estejam inseridos. A gente vai mostrar também isso biblicamente. Mas a primeira coisa, o primeiro passo é a gente entender que a gente não está lidando com outra coisa a não ser com a bênção do Senhor sobre nós. As crianças e os meninos, os filhos, são bênção do Senhor e a gente tem que reafirmar isso. Por isso que a gente celebra quando alguém diz, está grávida. Ô, rapaz, vamos agradecer o nome do Senhor, está chegando aí mais meninos que vão participar da história da redenção, participar como membros da aliança. Amém? Que Deus nos ajude nisso. Deixa eu liberar agora vocês para perguntar. Tem aí o microfone rodando. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Para que a gente possa... Alguém? Aqui, Davi, ali. Nosso irmão Davi. Vamos lá. Eu vejo bem claramente, assim, na Bíblia, essa relação profunda de como Cristo quis se revelar, como filho. Isso. Ele não precisava se revelar a nós na figura de um filho, Isso. mas talvez fosse a parte mais clara que a gente pudesse assimilar e entender a relação dele com o pai. É isso. Partindo desse ponto, a gente vê claramente na revelação de toda a palavra de Deus essa conexão profunda do pai com o filho com o pai. Eu acho que, assim, dentre tantos desafios que nós temos como pais, talvez esse ponto, sabe, da intimidade profunda que nós devemos ter com o filho. Isso. E a partir dessa conexão profunda, ele pode abrir o coração dele para demonstração, para o conselho, para... assim, eu acho que é o nosso maior desafio antes da parte prática. Isso. A gente se conectar profundamente com o filho. Isso. E velar para que isso não se perda, porque está muito... assim, a gente perde isso em questão de segundos, a relação. E como é difícil a gente se reconectar, porque há muitas conexões. Isso. Eu queria que o senhor pudesse nos ajudar mais ou menos nessa questão da conexão, para que assim a gente possa desenvolver o ensino, ou tudo que a gente pode fazer para os nossos filhos. A partir disso. Amém. Eu tenho insistido muito nesse ponto, Davi trouxe ele de volta, a questão do nosso primeiro com Deus para depois a gente tratar nossos filhos. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque como é que eu vou falar, por exemplo, para os meninos que eles têm que temer o Senhor, se eles não veem nenhum tipo de temor na minha linguagem, dentro de casa, no meu comportamento no trabalho, nas minhas relações profissionais? Nós não vamos ter autoridade para falar para esses meninos. Eu conversava ontem com o Bruno, a gente falava do contexto migratório, como é difícil ser pai e mãe dentro desse contexto que a gente vive aqui, que vocês trabalham fora muito, né? Correm muito para lá e para cá, tal. Distâncias, deslocamentos, trabalhos que não são esperados daqui a pouco surgem, né? Então, às vezes, rotinas que não podem ser mantidas, né? Porque a rotina não... Por exemplo, quando alguém trabalha de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde, é uma coisa. Então, você tem uma rotina mais elaborada, mais definida. Aqui, não. Às vezes você chega 8, 9 horas da noite porque o trabalho esticou e no outro dia você tem que sair mais cedo de casa porque você tem que viajar 3 horas ou 2 horas para fazer o trabalho de novo. Então, assim, é difícil. Mas o que eu disse para Bruno na época, e vou relembrar aqui, é que a gente precisa entender que a consciência de criar esses meninos no temor do Senhor, elas não precisam ser necessariamente algo tão assim, como é que eu posso dizer, tão regular. Não, porque tal hora a gente vai fazer isso, tal hora a gente tem um culto, tal hora... Não, essas coisas não acontecem nem na vida de quem tem mais tempo. Porque todas as pressões internas da casa também
tem as suas pressões e muda. Mas o que eu gostaria que a gente aprendesse é que, primeiro, cuide da sua relação com Deus, que seus filhos, naturalmente, vão perceber a mudança. E esses meninos vão ser agora impactados com testemunho seu na vida. E aí você pode, no pouco tempo que você tem, nessa loucura de vida que você tem, você vai poder sentar com eles e passar mais efetivamente a mensagem da parte do Senhor. Então, se não, você vai sempre nadar e nadar em círculos, dar murro em ponta de faca, como a gente diz, e a gente não vai conseguir avançar. Então, priorize a sua relação com Deus. Seus filhos vão ver isso. Deixa ele ver você mais orar. Deixa ele ver você mais com a palavra do Senhor. Deixa eles perceberem a dinâmica dentro de casa, como você trata a mulher e a mulher trata o esposo. Essas coisas criam um ambiente mais facilitador para que a gente possa agora sim incutir-los a palavra do Senhor. Quando eles vierem com o pecado deles, da escola, das desobediências dele no desrespeito entre os irmãos, a gente vai poder, com maior tranquilidade, falar, com maior autoridade, falar para esses meninos, porque eles estão vendo que a gente tem buscado o relacionamento com o Senhor. Então, concentre-se nisso primeiro, dê esse passo primeiro. Depois aí você vem com as técnicas, com todas as outras coisas que a gente pode aprender depois, né? Na sequência desses estudos. Mas eu acho que esse é o ponto mesmo, Davi. Relacionamento com o Senhor primeiro. O que mais? Quem tem mais alguma pergunta? Alguma situação? Juliana aqui na frente. Tem um texto de 1 Timóteo 5, que fala que aqueles que não cuidam primeiro da sua casa são pior que o incrédulo. Eu sei que o contexto ali está falando de viúvas, né? É verdade. E fala que as pessoas, os familiares que não cuidam de uma viúva na sua família, essas pessoas são piores que os incrédulos. Então, a gente tem que entender isso, porque esse é o contexto do texto. Isso. Sendo dito isso, senão a gente vai arranjar um pretexto, né? Isso. Como a gente aprende. É verdade, verdade. Dito isso, a pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte: esse texto também pode ser aplicado na criação das crianças? Da família de um modo geral? Porque, assim, se você não cuida bem dos seus filhos, sim, você vai ser considerado pior que um incrédulo? Como é que é isso? Você quer cuidar da igreja, mas não cuida dos da sua casa? De novo, eu sei que o texto está falando sobre as viúvas, eu sei que o contexto é esse. Mas a gente também pode aplicar isso em relação aos nossos filhos? Eu não veria problema de aplicar esse texto para os filhos, porque tem uma expressão ali. Os domésticos da fé. Quem são os primeiros domésticos da fé? Não somente aqueles que estão na mesma fé que a gente, mas, sobretudo, nossos filhos. Eles também fazem parte desse grupo que o apóstolo Paulo menciona no texto que você se refere, de 1 Timóteo capítulo 5. Eles também são os domésticos da fé. Eles também são aqueles, nossos filhos, que pertencem à comunidade da aliança. Paulo está se referindo a que a gente cuide primeiro daqueles que pertencem à comunidade da aliança. É lógico que esse texto pode se aplicar. E eu vou além. Veja, o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, que o apóstolo Paulo descreve as qualificações de líderes, de presbíteros e diáconos, o texto do apóstolo Paulo é que governe bem a sua própria casa e tenha os filhos debaixo da disciplina e da correção do Senhor. Então, é um requisito, na verdade é um requisito, não somente para liderar, mas para que a gente tenha uma boa casa, para que a gente tenha um bom testemunho do de fora, diz o texto, é preciso que a nossa casa esteja em dia. Se cada um de nós cuidássemos de nossas famílias, no seu particular, na sua unidade celular, a sociedade melhoraria, a igreja melhora, tudo melhora, porque tudo gira em torno disso. Então, isso é muito importante da gente perceber. Então, eu queria aproveitar, a partir da sua fala, Juliano, estender a ideia de que a igreja precisa de famílias mais fortes, famílias que entendam o que elas estão fazendo para que a obra do Senhor avance, né? Acho que isso é muito importante. Quem mais, gente? Alguém mais? Irmã Deza aqui, por gentileza.
para a gente ir partindo para o encerramento. Diga, Madessa. Bom, pastor, é delicado. Muito. Principalmente na época que estamos vivendo. Verdade. Eu e Giacomo sempre quisemos filhos. Levou 2 anos e meio para chegar ao primeiro. E a nossa vida mudou muito. Muda. Depois de 2 anos e meio veio o segundo. De 3 anos veio o terceiro. E o quarto. Depois de 7 anos, a nossa caçula. E procuramos estar sempre na palavra do Senhor. Já com um horário muito difícil, muito cedo, vinha tarde, mas procurei sempre ter o jantar junto com ele, dando um lanche mais cedo, para o horário do jantar estar com o pai. Isso. E fazíamos essa mesa redonda ali. Amém. Não passando problemas negativos. Mas o positivo. Primeira oração, agradecimento. E os casos mais, porque os negativos eu conversava com o Giacomo antes. Aí ele falava, se ele puder resolver, ele resolve. E eu, como mãe, ficava em casa, porque eu não podia trabalhar mais. Uma babá era mais caro do que eu ter que cuidar dos filhos. Bom, eu não trabalhava por esse motivo, pelo meu filho especial. Cresceram, foram desenvolvendo, e cada um seguindo o seu caminho. Somos avós de 7, hoje em dia, com a graça de Deus. Amém. Mas cada um seguiu o caminho decidido por eles, pastor. E alguns seguiram no caminho do Senhor, continuam. Outros voltaram também depois de algumas cabeças que batiam daqui e dali, que eu sou objetiva para dizer a verdade. Claro, claro. E voltaram. Até minha filha mais nova é casada com um haitiano, com a graça de Deus, evangélico. A mãe dele fala o crioulo e o francês. E a minha filha está aprendendo. E também participa algumas vezes nos cultos dos haitianos. Certo. É o horário, como o senhor disse, infelizmente, aqui na América, os horários são restritos. Faltou 2 dias, já tem o outro para pôr no lugar. Então, até finais de semana, meu genro trabalha em hospital, e muitas vezes aos domingos, feriado. O senhor entende isso? É verdade. A outra filha casou com católico. Ele não mudou a ideia dele de catolicismo. Ajudamos os netos como avós, que seriam o trabalho das filhas. As 2 filhas nós ajudamos com maior carinho, cuidar de 2 netos, até o momento que foram para a faculdade. Sim. Agora eu digo, pastor, nós não nos interferimos na vida dos netos. Não. E sempre eu disse, não adianta pedir oração para mim, ajoelhe você. Porque você foi criada no Evangelho. Certo. Então, hoje em dia eu vejo, nossos filhos foram bênçãos. E as nossas orações continuam para os netos também serem bênçãos. Amém. Porque está difícil, pastor. Eu sei. Cada dia mais. Verdade. A revolta, o senhor não pode nem falar alto mais com o filho. O senhor não pode negar com o filho muitas coisas. Porque a gente sofre com isso. Porque agora a gente vê os filhos passando por essas coisas. O caminho que eles decidiram. Isso. E voltarem novamente para os pés de Cristo. É o que nós mais desejamos, que sejam fortalecidos, porque eles conhecem a palavra, todos eles. E que possam criar seus filhos também nesse caminho, que são heranças do nosso Deus. Amém. Amém. E são bênçãos para nós. Amém. É o que eu gostaria de ter deixado Compartilhar, né? na
muitos que estão aqui Isso. com as crianças pequenas, Isso. e com eles já adolescentes e até adultos. Ok. Que a oração é muito forte. Oração do justo. E joelho em terra, filhos em pé. Amém. Deixa eu aproveitar a fala de Deza. Deza está falando de uma coisa que muito nos amedronta. É como esses meninos vão acabar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pais, e para mim também. Nós não temos certeza como eles vão acabar. Não é para a gente estar preocupado como eles vão acabar. É para a gente estar preocupado em fazer o nosso papel nessa situação. E aí, veja, e a percepção que a gente tem desse momento que a gente vive é justamente essa. Os pais não sabem quais são os papéis deles com os seus filhos. Eles não sabem. Eles estão perdidos. Então é isso que a gente está tentando resgatar. Tem muita gente que fica preocupada. Como é que vai ser o fim dos meus filhos? Você não tem que estar preocupado com isso. Você não domina. Eles são o quê? Heranças de quem? Do Senhor. Então você cuida deles como herança do Senhor. O destino final da vida deles está na mão do Senhor. Então cuidado com isso. A gente fica muitas vezes fissurado, né? Cara, aí quando eles se desviam do caminho que a gente propôs, aí a gente sempre bota a culpa na gente. Acho que a gente fez alguma coisa errada. Meu Deus, onde eu errei? Meu Deus, me mostra o que eu errei. Como é que eu fiz? O que eu fiz? Não, calma. Você tem que se certificar do que você fez, não. Do que você tem que fazer nesse momento. Para que a gente não deixe ser levado por essa pressão do mundo e desconstrua. Nessa nossa geração, por exemplo, Deza, você pode estar falando de problemas que seus filhos têm enfrentado com os netos, por causa justamente porque nessa geração os filhos passou a ser o que eles não são. O que é que eles não são? Eles não são donos das suas próprias vidas. Eles receberam essa vida da parte do Senhor. Por exemplo, quando Deza fala assim, ó, a gente falar mais alto um pouquinho, os meninos se revoltarem, ou algum tipo de correção que a gente dê, alguma coisa que a gente nega, eles se revoltarem. Mas como é o mandamento, o quinto mandamento? Honra quem? Teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na face da terra. Agora os pais inverteram o quinto mandamento. Honra teus filhos. Eles honram esses meninos como eles fossem o dono da casa. E esse é um grande problema. Está se invertendo a ordem dentro de casa. Os meninos... Eu ouvi uma pessoa dizer recentemente, ele dizendo assim, não, eu vou ver o que os meninos querem para a gente decidir as férias. Como é que é? Não, eu vou ver o que os meninos querem. 12 anos, viu? E outro com 15. Eu vou ver o que os meninos querem para eu definir as férias. Veja que frase tão comum no nosso dia, mas totalmente errada, totalmente invertida. Não é os pais mais quem define o que é melhor para os meninos. Não é a condição financeira dos pais que define. O que é que esses pais fazem? Não, os meninos querem ir, sei lá, para Cancún. E eles não têm dinheiro para ir para Cancún. Eles só tinham dinheiro para ir para ali, para Sarasota. Não, mas eles querem ir para Cancún. Os meninos querem, porque é 15 anos dos meninos. Então, o que é que esses pais fazem? Eles se arrocham de trabalhar e se enveredam em dívida porque tem que fazer os 15 anos dos meninos em Cancún. Então, isso está invertido, minha gente. Então, a gente vai falar sobre isso mais na prática, mas não deixa de ser porque a gente perdeu a visão de quem os filhos são. Eles não são os reizinhos da casa. Eles não são os reis da casa. Eles não são eles quem define o que somos ou o que vamos fazer. É o contrário. Os pais é a prioridade da casa. Honra teu pai e tua mãe. Eles é que tem que honrar. Eles é que tem que obedecer. Para que se prolongue os dias dele na terra. Entendeu? E estejamos prontos para algumas vezes nós temos que dizer a eles novamente que quem manda na casa são os pais. E, por vezes, a depender de quando eles estiverem crescidos e alguma certa idade, mostrar para eles que eles querem ficar na casa do pai, ok, mas as regras continuam a mesma. Pode ele ter 20 anos, 30 anos, 35 anos, a regra da casa continua a mesma. E se eles estiverem achando ruim isso, que eles possam
cuidar da própria vida, se mantendo, se sustentando, né? Para que eles tenham um lar deles e definam a regra da casa deles. Simplesmente isso. Mas enquanto estiver em casa, a regra é de papai e de mamãe. Isso tem que ser bem estabelecido. Isso significa que a gente está tratando eles com o que eles são. Eles são bênçãos que foram dadas para nós, para a gente cuidar, para a gente discipular, para a gente treinar. Então, que a gente possa aprender isso. Amém? Então, na próxima aula, nós vamos continuar tratando, agora no aspecto mais prático. A gente definiu quem são esses meninos, ok. Agora, como na prática a gente trata esses meninos, a gente vai ver na sequência quais são os limites, como é que a gente aplica a correção, o que a gente faz. Nós vamos trabalhar tudo isso na próxima sequência. Tá bom? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar.